Olá, somos do grupo Patologia e Saúde e neste vídeo vamos falar um pouco sobre eventos importantes na reprodução humana, como o encontro dos gametas e a fecundação. Uma relação sexual desprotegida pode dar a oportunidade para que células reprodutoras masculinas e femininas se encontrem. Normalmente, esse encontro acontece em uma região da tuba uterina chamada ampola. Em mulheres, após a ovulação, o ovócito passa para a ampola da tuba uterina, principalmente por um movimento chamado peristalse. Geralmente, os ovócitos são fecundados nas primeiras 12 horas após a ovulação. Nos homens, do seu lugar de armazenamento no epidídimo, os espermatozoides são transportados rapidamente para a uretra por contrações peristálticas da musculatura do canal deferente. As glândulas acessórias, ou seja, vesículas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais, produzem secreções que irão participar na formação do sêmen. De 200 a 600 milhões de espermatozoides são depositados em torno do orifício do útero e na vagina durante o ato sexual. Os espermatozoides passam lentamente pelo canal cervical através do movimento de seus flagelos. Uma enzima chamada vesiculase, produzida pelas vesículas seminais, coagula uma pequena quantidade do sêmen e forma um tampão vaginal que impede o retorno do sêmen para o interior da vagina. Quando a ovulação ocorre, o muco cervical aumenta em quantidade e fica menos viscoso, o que facilita o transporte dos espermatozoides. Contrações do útero e das tubas uterinas facilitam a passagem dos espermatozoides. A frutose presente no sêmen é uma fonte de energia para os espermatozoides. Os espermatozoides podem se mover em média de 2 a 3 milímetros por minuto. No entanto, não se sabe quanto tempo os espermatozoides levam para alcançar o local da fecundação, mas o tempo de transporte é provavelmente curto. Espermatozoides foram colhidos da região da ampola 5 minutos após sua deposição próximo ao orifício uterino externo. No entanto, alguns espermatozoides levam mais de 45 minutos para completar a jornada. Interessante é o fato que dos milhões de espermatozoides depositados no aparelho reprodutor feminino, apenas cerca de 200 irão alcançar o local da fecundação. A maioria dos espermatozoides morre, degenera ou é reabsorvida por componentes do sistema reprodutor feminino. Os espermatozoides recentemente liberados são incapazes de fecundar ovócitos. Os espermatozoides precisam passar por um período de acondicionamento chamado de capacitação, que dura cerca de 7 horas. Durante esse período, uma cobertura de proteínas é removida da superfície dos espermatozoides. Quando capacitados, eles não mudam de forma, mas são mais ativos. O processo de capacitação geralmente ocorre no útero e nas tubas uterinas, por meio de substâncias secretadas por essas partes do trato genital feminino. O acrossoma, uma porção da cabeça do espermatozoide, liga-se a uma glicoproteína da zona pelúcida que reveste o ovócito, chamada de ZP3. Um processo chamado reação acrossômica acontece e precisa ser completado antes da fusão completa do espermatozoide com o ovócito. Quando espermatozoides capacitados entram em contato com a corona radiata, que envolve o ovócito, eles sofrem mudanças que culminam com a perfuração do acrossoma e liberação de enzimas importantes que facilitam a fecundação. Duas enzimas envolvidas nesse processo são chamadas de acrosina e hialuronidase. Normalmente, o local da fecundação é a ampola da tuba uterina. Sinais químicos atrativos liberados pelos ovócitos e pelas células foliculares guiam o espermatozoide até o ovócito. A fecundação é complexa e tem muitas etapas, que terminam com a mistura dos cromossomos masculinos e femininos, dando origem ao zigoto, a primeira célula do novo indivíduo. O processo de fecundação leva em torno de 24 horas. Durante o processo de fecundação, acontecem as seguintes etapas: passagem dos espermatozoides pela corona radiata, penetração da zona pelúcida, fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide, término da segunda divisão meiótica do ovócito e formação do pronúcleo feminino,
Formação do pronúcleo masculino. O ovócito contendo os dois pronúcleos é chamado de oótide. Logo depois que os pronúcleos masculino e feminino se fundem, a oótide passa a ser chamada de zigoto. O zigoto é geneticamente único, pois metade dos cromossomos vieram da mãe e metade do pai. O sexo cromossômico do embrião é determinado pelo tipo de espermatozoide, X ou Y, que fecunda o ovócito. A fecundação por um espermatozoide contendo um X produz um zigoto 46XX, que se desenvolve no sexo feminino. Por outro lado, a fecundação por um espermatozoide contendo um cromossomo sexual Y produz um zigoto 46XY, que normalmente se desenvolve no sexo masculino. Dessa forma, a fecundação estimula o ovócito fecundado a completar a segunda etapa da meiose, restaura o número diploide normal dos cromossomos, resulta na variação da espécie humana pela mistura de cromossomos paternos e maternos, determina o sexo cromossômico do novo indivíduo, causa ativação metabólica do oócito e inicia a divisão celular do zigoto. Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Muito obrigado por nos assistir. Até a próxima!